A Marbella Cup foi um torneio amistoso realizado na região da Costa del Sol, na Espanha, mais especificamente na cidade de Marbella. Sua primeira edição ocorreu em 2004, com a decisão sendo disputada entre Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach e sendo vencida pelo Mönchengladbach nos pênaltis. Após essa primeira edição, a competição só retornou em 2011, quando o Dnipro da Ucrânia conquistou o título. Em 2012, o Rubin Kazan da Rússia foi o campeão. E na edição de 2013, pela primeira vez, um time brasileiro foi convidado a participar. No vídeo de hoje, vamos contar a história do Furacão na Marbella Cup. No ano de 2013, o Atlético Paranaense retomou com o projeto de aspirantes no campeonato estadual, enquanto a sua equipe principal, que foi recém-promovida à primeira divisão, realizaria uma pré-temporada composta por amistosos e principalmente pela participação inédita na Marbella Cup. A competição reuniu, além do Furacão, times tradicionais do leste europeu, que costumam interromper seus campeonatos no início do ano devido ao frio e deslocam suas equipes para a intertemporada. Participaram da competição Dinamo de Kiev da Ucrânia, Lechia Poznan da Polônia, Ludogorets da Bulgária, o Torpedo da Geórgia, Dinamo Bucareste da Romênia, o Telu Galati também da Romênia e o Rubin Kazan da Rússia. Na estreia, o rubro-negro venceu o Ludogorets pelo placar de 6-2, com gols de Elias, Marcão duas vezes, Pedro Botelho, Montilha marcou contra e Manuel. Juninho Quixadá marcou duas vezes para os búlgaros. O Atlético entrou em campo com Everton, Daniel, Manuel, Kleberson, Pedro Botelho, João Paulo, David, Elias, Felipe, Marcão e Marcelo. Também entraram na partida Jean, Léo Pereira, Maranhão, Rosseto, Delay, Everton, Martim de Gueira, Fernandão e Ederson. O técnico era Ricardo Drubski. Com a goleada, o rubro-negro avançou para as semifinais do torneio para enfrentar o Dinamo de Kiev. No duelo com os ucranianos, o Furacão era melhor, mas só conseguiu a vitória no fim. Daniel invadiu a área e foi derrubado. Felipe, o Baixola, cobrou o pênalti e deu a vitória e a classificação para o Furacão. O Dinamo de Kiev tinha alguns nomes bem conhecidos, como o zagueiro Vida e o lateral direito Danilo Silva, que teve passagem pelo Internacional, e principalmente o atacante Marco Ruben, que anos depois se tornaria ídolo do Atlético e era o camisa 9 daquela equipe ucraniana. A final seria diante do Dinamo Bucareste da Romênia, que venceu o Torpedo da Geórgia por 2-1. E na decisão, o Atlético Paranaense venceu mais uma e garantiu o título da Marbella Cup. A vitória foi por 1-0, com gol marcado pelo atacante Marcão. O time campeão foi a campo com o Everton, Daniel, depois Darley, Manuel, Kleberson e Pedro Botelho, David, João Paulo, Felipe e Everton, depois entrou Ederson, Marcelo e Marcão, o time do técnico Ricardo Drubski. Mesmo de forma tímida, o Furacão celebrou essa conquista com o direito à chegada no aeroporto de Curitiba com o troféu em mãos. O ano de 2013, que começou com esse título amistoso, também foi marcado por uma excelente temporada do Furacão. Com uma campanha no Brasileirão terminando na terceira posição, o vice-campeonato da Copa do Brasil perdendo a final para o Flamengo, o saldo da preparação da pré-temporada foi extremamente satisfatório. Mas a história do Furacão com a Marbella Cup não termina por aqui. O Furacão não participou da edição de 2014, que acabou sendo vencida pelo Dinamo Bucareste, mas voltaria à competição em 2015. Além da Marbella Cup, o Furacão também participaria da Cassino Marbella Cup, com times como o Benfica de Luanda, da Angola, o Suwon Samsung Blue Wings da Coreia do Sul e o Guangzhou Evergrande da China. Em seguida, o torneio principal, a Marbella Cup, com as participações do Elfsborg da Suécia, o Lokomotiv Moscou da Rússia e o Dinamo Bucareste da Romênia. Foram 6 partidas por competições europeias, 2 amistosos e um jogo-treino. Com 4 gols, o atacante Cléo foi o artilheiro do rubro-negro lá no Velho Continente. Badi foi o vice-artilheiro com 3 gols. Na estreia da Cassino Marbella Cup, o Atlético perdeu para o Benfica de Luanda por 2-0. Aquele Furacão foi a campo com Everton no gol, Daniel Borges, depois entrou Michel, Gustavo, Kleberson, depois entrou Rafael Zutti, e Natanael, e depois entrou Lucas Olazzi. David, depois entrou Otávio, Hernani, depois entrou Bruno Mota, Badi, depois entrou o Felipe, Guilherme de la Torre, Edgar Júnior e Cléo, e depois entrou Douglas Coutinho. O técnico era Claudinei Oliveira. A segunda rodada também foi derrota, dessa vez para o Guangzhou Evergrande de Elkerson e Ricardo Goulart. Derrota por 2-1, com o Elkerson marcando para os chineses e Cléo descontando para o Furacão. O Atlético completaria 3 jogos sem vencer na Espanha após o empate em 1-1 com o Suwon Blue Wings da Coreia do Sul.
O brasileiro Júnior Santos abriu o placar para os sul-coreanos e Cléo deixou tudo igual. O atacante Léo Itaperuna, com passagens pelo Paraná Clube, entrou no segundo tempo dessa partida. Desse modo, o Furacão terminou sua participação na Cassino Marbella Cup sem nenhuma vitória, que só seria conquistada na estreia da Marbella Cup. Placar mínimo frente ao Elfsborg da Suécia, gol de Badi. Depois, um empate sem gols com o Lokomotiv Moscou da Rússia e, por fim, uma grande vitória sobre o freguês Dinamo Bucareste por 3-2. Guilherme de la Torre, Badi e Cléo fizeram os gols do Furacão nessa vitória contra os romenos. Mesmo sem perder nenhum jogo na Marbella Cup, o Furacão não ficou com o título dessa vez. O formato da competição era por pontos corridos e pelo critério de gols marcados, o Lokomotiv Moscou ficou com o título da 6ª edição da Marbella Cup. E a última edição desse torneio amistoso seria realizada em 2017, em um formato de triangular com a participação mais do que especial da Inter de Milão. Para fechar com chave de ouro esse torneio amistoso, os italianos enfrentariam os donos da casa, o Marbella FC, e o Real Linense. Na estreia do triangular, empate sem gols entre os espanhóis, e a primeira partida da Inter foi frente ao Real Linense, uma partida bem movimentada e com uma curiosidade. Foi a estreia de Gabriel Barbosa, sim, o Gabigol, com a camisa da Inter de Milão. A gente sabe que não deu certo, mas a estreia no amistoso foi boa, tá? Começou como titular e com um gol no time de Stefano Pioli. Aquele time também tinha jogadores como Palácio, Candreva, Brozovic, Éder. O jogo terminou em 3-2 para o Nerazzurri com gol de Gabriel Barbosa aos 44 minutos do segundo tempo, virou manchete aqui no Brasil. Na última partida do triangular, duelo com os anfitriões, empate em 1-1 com Perisic fazendo o gol da Inter. A decisão foi nos pênaltis com vitória dos italianos, que ficaram com então o último título deste torneio amistoso. Então essa foi uma breve história da Marbella Cup, principalmente focada na participação do Furacão nesse torneio. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima.